Olá pessoal, tudo bem? Professor Eduardo Arcos, retomando aqui com vocês o estudo dos crimes contra a vida, seguindo aqui na nossa parte especial do direito penal na Escola até Aprovação, e a gente começa a conversar hoje sobre o crime de aborto. Hoje a gente começa a conversar sobre um crime previsto no artigo 124 do Código Penal, tá? A gente veio trabalhando desde o homicídio, desde que a gente começou a trabalhar a parte especial, a gente vem trabalhando os crimes contra a vida, né? E a gente fez uma análise lá no nosso primeiro dia de estudo da parte especial sobre quais seriam esses crimes contra a vida, né? E a gente viu que existe o homicídio, que existiria a participação em suicídio, o infanticídio e o aborto, sendo que os três primeiros teriam como bem jurídico tutelado, bem jurídico penal, a vida humana extrauterina e o aborto, a vida humana intrauterina. Então, hoje a gente começa a conversar sobre o último dos crimes contra a vida previstos no Código Penal, tá? Que você vai ter uma previsão normativa aí que vai do artigo 124 até o artigo 128, embora sejam três tipos penais previstos a respeito do aborto. E depois se encerra o capítulo dos crimes contra a vida, começando as lesões corporais. Então vamos lá, vamos começar a conversar sobre o crime de aborto hoje. Pessoal, olha só. O crime de aborto, ele tem previsão no artigo 124 e seguintes do Código Penal. Primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui é o seguinte: em que consiste o aborto, tá? Qual seria aí um conceito de aborto para a gente trazer aqui? Aborto seria a eliminação da vida humana intrauterina. Aborto, portanto, conforme a doutrina traz para a gente, seria a eliminação da vida humana intrauterina. Cuidado com uma coisa. Por quê? Porque a eliminação da vida humana intrauterina pode ser culposa, pode ser uma eliminação dolosa, pode ser uma eliminação, inclusive, natural. A questão toda é a seguinte: a gente precisa verificar quais seriam os momentos ou as espécies que, de fato, importariam ao direito penal. Quando a gente fala que eliminação da vida humana intrauterina com interrupção da gravidez é um conceito de aborto, se eu estou conversando com vocês sobre, por exemplo, uma grávida que, por um acidente, escorregou na escada, caiu e perdeu seu filho, eu estou falando que houve uma eliminação da vida humana intrauterina com interrupção da gravidez por uma causa natural ou uma causa acidental, melhor dizendo até. Ou, havendo uma má formação, um desenvolvimento uterino, por exemplo, o feto, né, o produto da gestação é expelido naturalmente. Nesse caso, haveria a eliminação da vida humana intrauterina com a interrupção da gravidez de uma forma natural. Então, percebam uma coisa: quando a gente fala em aborto ou abortamento, está correto falar em abortamento? Alguns autores, inclusive, falam que a conduta em si seria de abortamento, enquanto o aborto seria o produto do abortamento. Essa conduta é uma conduta que diz respeito à eliminação da vida humana intrauterina. A gente precisa analisar de que forma essa eliminação se deu. Ok? Então, o trabalho que a gente vai fazer aqui vai ser de análise das espécies de aborto e de quais seriam as espécies que de fato interessam ao direito penal. Muito bem? Então vamos lá. Em relação à questão das espécies de aborto apontados pela doutrina, a gente teria, em primeiro lugar, o chamado aborto natural. O que seria o aborto natural? Seria a eliminação da vida humana intrauterina com interrupção da gravidez por questões naturais, fisiológicas da própria mãe. Ok? Isso é um indiferente penal. Não tem qualquer importância para o direito penal. Perfeito. Segunda espécie que a gente tem aqui de abortamento ou de aborto seria o aborto acidental. Em que consiste o aborto acidental? O aborto acidental é aquele que ocorre em decorrência
de uma conduta não direcionada ao abortamento. Por exemplo, o exemplo que eu trouxe para vocês antes, da mãe que escorregou, né, numa escada e acabou abortando. Percebam uma coisa, o abortamento ou o aborto acidental, em regra, ele é atípico. Por quê? A gente não tem no Código Penal a previsão do aborto culposo. Não existe a previsão de aborto culposo no Código Penal. E aí, mais uma vez, eu me referindo ao artigo 18, parágrafo único do Código Penal, eu digo para vocês que eu não posso punir ninguém por um crime, senão na modalidade dolosa, a menos que haja expressamente na lei a previsão de punição a título culposo. E não existe punição a título culposo para o crime de aborto. Muito bem. O que a gente consegue extrair, cuidado aqui no aborto acidental? Para a mãe, ela jamais vai ser responsabilizada por um aborto acidental. Agora, eu posso, por exemplo, responsabilizar alguém pelo fato de ter ocorrido um aborto acidental? Aí é uma questão interessante. Por quê? Porque essa pessoa ela não responderia por aborto, mas poderia responder por outros crimes, por exemplo, qualificados pelo resultado aborto. Qual? Imagine que um sujeito queria lesionar uma mãe grávida. E ele empurra aquela mãe para que ela se machuque. Ele não queria que ela abortasse. Se ele quisesse que ela abortasse, ele responderia por aborto doloso, né? Que é a figura do aborto praticado por terceiro sem consentimento da gestante. Nesse caso, ele queria lesionar a mãe. Só que a mãe, se lesionando, acaba abortando. Percebam uma coisa, nesse caso, o sujeito ele não responderia pelo aborto, mas ele responderia pela conduta que causou o abortamento. Percebam, ele não responderia pela figura típica de aborto, mas aquela conduta dele que causou a eliminação da vida humana intrauterina vai ter uma repercussão jurídico-penal na vida dele. Então, por isso que se diz o seguinte, em relação ao aborto acidental, ele, em regra, é atípico. Por que em regra é atípico? Porque dependendo de como ele tenha ocorrido, ele pode servir, por exemplo, para qualificar outros crimes, ou para majorar, enfim. Depende do crime que a gente está trabalhando. Tudo bem? Então fiquem atentos a isso. A gente precisa sempre analisar a questão do dolo da gente. Mas em relação à mãe, seria uma figura atípica. Em terceiro lugar, a gente teria aí o chamado aborto criminoso. O aborto criminoso é o que a gente vai trabalhar aqui, tá? Que são as figuras típicas previstas nos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. O artigo 127, ele vai trazer para a gente uma forma majorada, uma majorante do crime de aborto. Mas o artigo 124, 25 e 126 trazem as figuras típicas do crime de aborto. No 124, o autoaborto. No 125, o aborto praticado por terceiro sem consentimento da gestante. E no 126, o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Essas são as figuras conhecidas, né, por nós de aborto criminoso, que a gente vai estudar aqui um por um. Por último, a gente teria aqui um conceito de aborto legal ou permitido. Como assim, professor? Você acabou de dizer para mim que o aborto é crime, do 124 ao 126. E agora você me diz que o aborto pode ser legal ou permitido. Sim, por expressa previsão legal, no artigo 128, nós temos uma figura de aborto permitido ou aborto legal, que a gente também vai analisar aqui. Então, se você para analisar de uma forma natural o aborto como uma figura, uma ação, né, da natureza, ou uma ocorrência, um fato da natureza, abortar é eliminar vida humana intrauterina. Esse abortamento ele pode ser natural, ele pode ser acidental, ele pode ser criminoso e pode ser permitido ou legal. O que importa para a gente aqui no direito penal? Importa o criminoso e o permitido legal, porque a gente precisa saber quais são as hipóteses de aborto legal ou permitido, ok? Então,
Muito bem, vamos começar a analisar agora detidamente o crime de aborto, conversando especificamente agora sobre o bem jurídico tutelado. Por que eu quero conversar com vocês de uma forma mais profunda sobre o bem jurídico tutelado? Porque quando a gente conversou sobre os outros crimes contra a vida, eu disse para vocês que o bem jurídico tutelado seria a vida humana extrauterina, ou seja, a partir do início do parto, no caso do infanticídio, ou com o nascimento da pessoa, no caso do homicídio. Ou trazendo o posicionamento do STJ, tanto no homicídio quanto no infanticídio, a partir do início do parto. Então, iniciado o parto, já não se fala mais em aborto, se fala em homicídio ou infanticídio, dependendo das elementares presentes. Muito bem, agora a gente está falando sobre um crime que tem como bem jurídico tutelado a vida humana intrauterina. A questão toda agora vai ser a seguinte: quando a gente conversou sobre o homicídio, eu trouxe para vocês um conceito legal de morte, lembram? E eu falei, olha, aqui tem o início da vida humana extrauterina, que eu falei, no parto, e aqui tem o final da vida humana extrauterina, que seria com a cessação das funções encefálicas, ok? Das funções cerebrais. Com base em quê? Com base na Lei 9434. Então, a gente já viu que a morte se dá com a cessação das atividades cerebrais com base na Lei 9434. E eu falei que o início da vida humana extrauterina se daria com o início do parto, conforme a gente já conversou tanto no homicídio quanto no infanticídio. Muito bem. Agora a gente precisa saber um pouco antes quando se daria perdão, o início da vida humana intrauterina. Porque agora a vida humana intrauterina, ela tem interesse jurídico pra gente. Já sabemos quando começa a vida humana extrauterina. E a vida humana intrauterina, quando que ela começa? Porque é o bem jurídico que a gente está tutelando com o aborto. Vamos lá. Aqui a gente vai precisar recuperar até um pouco dos nossos estudos, né, da biologia. Não sei se vocês lembram dessas questões envolvendo fecundação, nidação. Eu, quando dou aula, normalmente, com um quadro, uma das coisas que eu gosto de fazer é desenhar um útero com o espermatozoide entrando, um óvulo descendo pelas trompas, a fecundação acontecendo, a fixação daquele zigoto no colo uterino, no endométrio, e vocês têm que ver como é uma coisa bizarra, que as pessoas às vezes me perguntam se aquilo ali seria, sei lá, uma caveira ou um cavalo, mas normalmente é um útero com a fecundação acontecendo. Mas eu quero trazer para vocês justamente para vocês imaginarem o seguinte: qual seria o início da vida humana intrauterina para fins penais? Aqui a nossa preocupação é essa. Aqui a gente vai ter uma questão divergente, uma discussão que ocorre na doutrina. Por quê? Voltando lá aos nossos estudos de biologia, a gente tem o seguinte: espermatozoide, um óvulo, né? O óvulo desce na trompa e ele é fecundado pelo espermatozoide. Aqui ocorre a fecundação. Então, a fecundação do óvulo pelo espermatozoide forma lá aquele ovo zigoto que vai depois se fixar na parede uterina ou no endométrio, né? E aí, a partir do momento que ele se fixa, ele começa a se desenvolver. E ele se torna não mais um ovo zigoto, ele se torna um embrião e, posteriormente, ele se torna um feto, né? Essa vai ser a evolução de forma grosseira, né? De um professor de direito penal, delegado de polícia, dando aula de biologia para vocês. Mas vamos lá. Prestem atenção numa coisa. Existem algumas teorias que vão explicar o início da vida humana. E a gente vai ter, para o direito penal, as duas principais teorias, que seriam a teoria da fecundação e a teoria da nidação. O que diz pra gente a teoria da fecundação? Pela teoria da fecundação, o início da vida humana intrauterina se daria com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide.
Então, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, nós teríamos aí o início da vida humana intrauterina. Então, para essa doutrina, nós anteciparíamos o início da vida humana. Muito bem. Segunda doutrina, teoria da nidação. O que a teoria da nidação vai trazer para a gente? A nidação, como eu disse para vocês, é a fixação daquele óvulo fecundado na parede uterina. O óvulo desce, é fecundado pelo espermatozoide, e aqui ele se prende à parede uterina quando vai se iniciar o desenvolvimento daquele ovo zigoto se tornando um embrião posteriormente. Muito bem. Nessa segunda corrente, a gente teria o início da vida humana intrauterina mais à frente, né? Então a gente vai ter aqui, professor, que diferença isso vai fazer? Total diferença. Por quê? Porque a gente sabendo quando se inicia a vida humana intrauterina, a gente sabe já qual é o bem jurídico tutelado, que é a vida humana intrauterina. Tá, mas materialmente, ou seja, qual é o objeto material do crime de aborto? Ou seja, quando eu posso dizer que há vida humana intrauterina? Ou mais, sobre o que ou quem recai a conduta delitiva para que eu possa dizer que uma vida humana intrauterina foi violada? Essa é a questão. Se eu retiro, por exemplo, óvulos, eu abortei? Se eu retiro um óvulo fecundado, eu abortei? Ou, se eu retiro um óvulo fecundado e já fixado à parede uterina, eu abortei? Perceberam? Vai ter aqui uma distinção seríssima do ponto de vista prático para a gente chegar à conclusão de se houve aborto ou não. Então prestem atenção. Há uma divergência bem párea aí, tá? A gente tem uma parte da doutrina adotando a teoria da fecundação, outra parte da doutrina adotando a teoria da nidação. Não tem como dizer para vocês de uma forma amplamente majoritária qual é a posição que prevalece. Mas ouso dizer a vocês que a teoria da nidação parece ser a mais correta. Tá? A teoria da nidação parece ser a mais correta. E aí a gente vai chegar aqui quais seriam os fundamentos para isso. Prestem atenção numa coisa. Quando ocorre a fecundação, aquele óvulo fecundado, se ele não se fixar à parede uterina, ele vai descer, vai ser expelido, naturalmente. Então, é necessário para que comece o processo gestacional que aquele óvulo seja fixado na parede uterina. Então, a fecundação por si não determina, para alguma parte da doutrina, o início da gestação, o início da vida humana intrauterina. Tanto isso é verdade que eles argumentam o seguinte: pílula do dia seguinte. Qual é a função da pílula do dia seguinte? A função da pílula do dia seguinte é impedir que aquele óvulo que foi fecundado se fixe na parede intrauterina e desenvolva. Então, a função da pílula do dia seguinte é permitir que aquele óvulo fecundado seja eliminado diretamente. Prestem atenção. Guardaram isso? Outra questão trazida, DIU, dispositivo intrauterino, também vai atuar impedindo a fixação, ou seja, impedindo a nidação. Parte da doutrina diz pra gente o seguinte: se você entende que a fecundação é o marco do início da vida humana intrauterina, em tese, você estaria cometendo aborto na utilização da pílula do dia seguinte, na utilização do DIU, quando são ferramentas, instrumentos permitidos pela medicina, permitidos nas normas do direito brasileiro. Então vejam, se esses meios contraceptivos são meios legais e permitidos, passa-se a dizer o seguinte: olha, a gente tem que adotar a teoria da anidação. Por quê? Porque entre a fecundação e a anidação, tudo aquilo que ocorre ali, impedindo a anidação, é legal. Não consiste em aborto. Então eu não posso dizer que tem vida humana intrauterina antes da anidação. Perfeito?
Esse é o argumento da teoria que sustenta a anidação como início da vida humana intrauterina. Qual é o argumento trazido pela outra corrente? Eles dizem o seguinte: perfeito, realmente, pílula dia seguinte e DIU impedem a anidação e, em tese, se eu considerar a fecundação e eu, da teoria da fecundação, considero o início da vida humana ali, se eu considero a fecundação como início da vida humana, em tese, realmente teria havido aborto. A não ser que houvesse previsão legal permitindo aquilo. E é o que eles sustentam. Eles sustentam o seguinte: como existe uma previsão legal pela utilização desses dispositivos contraceptivos, o que estaria acontecendo aqui, na verdade, seria um exercício regular do direito, que afastaria a ilicitude. Me parece, sinceramente, que essa posição é uma posição extremista, é uma posição extrema. Por quê? Porque, em tese, se você está diante de um fato típico, ok? De um fato típico, mas que estaria amparado aí por uma excludente de ilicitude, em tese, deveria ser verificada, né, se de fato aquela excludente está presente, determinando-se, por exemplo, o arquivamento de um procedimento ou não instauração de qualquer procedimento, mas com base na presença de uma excludente de ilicitude. A gente sabe que, inclusive, até o próprio delegado pode analisar isso e tal, mas desde que despache de forma fundamentada pela ausência de ilicitude no caso concreto. Muito bem. Imaginem essa situação. Todos que fazem uso de métodos contraceptivos, como pílula dia seguinte ou como DIU, né, terem praticado um fato típico, embora ilícito. Então, cada vez mais a teoria da anidação ela ganha força, embora a gente não possa afirmar que exista uma ampla maioria, tá? Então, para uma prova discursiva, abordem essas duas questões. Para uma prova oral, a mesma coisa. Para uma prova objetiva, o examinador, de forma alguma, vai dizer é amplamente majoritário o entendimento. Ele vai dizer que existe posicionamento no sentido do qual isso, isso, isso. Perceberam? Inclusive, eu vou falar daqui a pouco sobre uma questão de prova de delegado de polícia do Rio de Janeiro que foi exatamente assim, tratando do aborto. E a gente tem que ficar muito atento quando for fazer prova em relação ao comando da questão. Já falei isso com vocês também. Por exemplo, quando eu falo para vocês, muitas vezes, se for uma prova de defensoria pública, se for uma prova... Cuidado com isso. Eu, inclusive, na época que era concurseiro, já me ferrei com isso. Na prova da Defensoria Pública do Rio, inclusive, que eu fui para a segunda fase e perdi pontos na segunda fase na parte de civil, na parte de processo civil, justamente por conta da questão que envolvia fundamentação per relationem. E eu fiz o quê? Eu sustentei um posicionamento que era pró-defensoria. Dizendo que violava a ampla defesa, contraditória e tudo mais. Mas eu não me atentei ao comando da questão, que não perguntava qual seria o fundamento, qual seria o argumento defensivo. Ele perguntava o seguinte: conforme os tribunais, o que vem sendo compreendido, o que vem sendo entendido. Então, você precisa saber quais são as posições contrárias à sua instituição também. Porque pode ser questionado e é importante se questionar para que o examinador possa conhecer se o examinado ele conhece quais são os argumentos contrários. Então, cuidado com o comando das questões. Tá? Se ele perguntar assim, a posição no sentido de que, você pode ter que falar sobre uma questão divergente. Que é a posição, embora não seja majoritária ou pacífica. Tudo bem? Então, muito bem, vamos lá. Visto isso, a gente pode avançar aqui falando sobre o início da vida humana intrauterina, né? Que a gente está aqui falando sobre o momento da anidação e o momento da fecundação. E aí a gente começa a conversar agora sobre o aborto previsto no artigo 124, que é o chamado autoaborto, ok? Autoaborto ou aborto consentido.
é a figura do artigo 124. O que diz o artigo 124 do Código Penal? Diz o seguinte: provocar aborto em si mesma, essa é a primeira figura. A gente está diante aqui de um tipo penal misto alternativo. Como assim? A mãe, ela pode realizar o artigo 124, realizar a figura típica do artigo 124, praticando condutas em si, causando o aborto, ou consentindo que outrem lhe provoque o aborto. Então, nós temos a primeira parte, que é o chamado autoaborto, e a segunda parte, que é o chamado aborto consentido. Tudo bem? Então, vamos lá. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe provoque. Pena detenção de 1 a 3 anos. 1 a 3 anos é um crime de menor potencial ofensivo? Não, porque a pena máxima excede a 2. Mas a pena mínima do 124, é de 1 ano, o que permite a suspensão condicional do processo com base no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Lembrando a vocês que o aborto, assim como todos os demais crimes contra a vida dolosos, são de competência do tribunal do júri, ok? Por força constitucional. Então, beleza, a gente tem um crime aqui que admite suspensão condicional do processo, por força do artigo 89 da 9.099, que é de competência do tribunal do júri, mas que escapa às demais medidas despenalizadoras da 9.099, porque a pena máxima excede a 2 anos. Vamos lá. Uma questão interessante que a gente tem aqui para discutir em relação ao autoaborto, ou, na verdade, em relação ao aborto consentido, que é a parte final, diz respeito à exceção à teoria monista ou teoria monística. Por quê? Prestem atenção. Vamos fazer uma análise da figura típica do artigo 124. Provocar aborto em si mesma. Provocar aborto em si mesma quer dizer que a mãe pratica uma conduta suficiente à eliminação da vida humana intrauterina. A mãe pratica uma conduta suficiente à eliminação da vida humana intrauterina. Ou seja, essa mãe ela tomou um remédio, essa mãe ela praticou, por exemplo, uma conduta qualquer que ela sabia que era capaz de eliminar essa vida humana, enfim, agrediu fisicamente região do útero, enfim. Essa mãe praticou em si condutas suficientes à eliminação da vida humana intrauterina. Autoaborto. Provocou aborto em si mesma. A segunda parte traz como núcleo do tipo penal consentir. Consentir que outrem lhe provoque. Lhe provoque o quê? O aborto. Lhe provoque a eliminação da vida humana intrauterina. Então, aqui, na segunda parte, a mãe ela vai consentir, permitir que alguém pratique nela o aborto. E aqui chega uma questão interessante para a gente discutir, que é justamente a questão da exceção à teoria monista ou monística. Aqui a gente tem uma exceção pluralista à teoria monística. Por quê? Isso cobra muito em prova, tá? Isso se cobra muito em prova. Se pergunta o seguinte: é possível afirmar que o artigo 124 e o artigo 126 são exceções à teoria monista? Sim. Por quê? Em relação ao concurso de pessoas, a gente já estudou isso, o Código Penal ele adota como regra a teoria monista ou monística. E o que diz a teoria monista ou monística? Dá uma olhada no que está escrito no artigo 29 do Código Penal e vocês vão ver o seguinte: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. O que quer dizer o seguinte: todos aqueles que, de qualquer forma, contribuam para a realização do crime vão responder pelo mesmo crime. É isso que diz a teoria monista. Então, prestem atenção. Em tese, se uma mãe, querendo praticar aborto, procura um médico para que ele realize manobras abortivas nela, se você lê o artigo 29,
você entende o seguinte: uai, a mãe vai realizar um crime de aborto e o médico, que de qualquer modo contribuiu para a realização do resultado, responde também pelo mesmo crime. Não é o que diz a teoria monista? É. Mas nós temos exceções legais, exceções expressas, tanto no Código Penal quanto na legislação extravagante, à teoria monista. Quando a gente prevê um tipo penal para uma pessoa que atuou de uma determinada forma e tipificação em outra figura típica, em outra figura penal, para outra pessoa que atuou de outra forma. E aqui no 124 e no 126 a gente tem uma exceção a essa teoria monista. Por quê? Porque a mãe, no 124, ela consente que outrem lhe provoque o aborto, respondendo pelo aborto consentido do artigo 124. E o sujeito que praticou a conduta abortiva na mãe que consentiu? Ele vai responder pelo crime do artigo 126, que é o aborto praticado por terceiro com o consentimento da gestante. Perceberam? Aqui, então, a gente consegue ter muito claro na nossa cabeça essa exceção da teoria monista. E como funciona, em tese, a teoria monista. Todos, de qualquer modo, que contribuírem para a realização do crime devem responder pelo mesmo crime. E aí vem 124 e 126 e dá um soco no artigo 29. Falando, não, a mãe vai responder pelo 124 e o outro, que abortou com consentimento, vai responder pelo 126. Perceberam isso? Bacana? Muito bem. Então a gente tem aqui uma exceção à teoria monista, a gente vai estudar cada uma dessas figuras e a gente vai esmiuçando aí essas questões. Prestem atenção em um detalhe. Quem são os sujeitos do crime de aborto? Sujeitos do crime de aborto. Na primeira parte que diz do autoaborto, o sujeito ativo do crime de aborto é a mãe, ok? E o sujeito passivo do crime de aborto vai ser o embrião ou o feto, conforme o estado da gestação. Tá? Então a gente tem aqui sujeito ativo a mãe, que pratica o autoaborto, sujeito passivo o embrião ou o feto, que teria aqui se submetido à conduta delitiva, considerando que já existiria aí uma vida humana intrauterina. Muito bem. Em relação ao aborto consentido, a gente tem que tomar um cuidado aqui. Por quê? Porque no aborto consentido, a gente continua dizendo que no 124 o sujeito ativo é a mãe que consentiu, mas a gente vai ter no 126 uma terceira pessoa figurando como sujeito ativo. Só que essa terceira pessoa, ela figura como sujeito ativo do 126, não do 124. Então, na segunda parte, a mãe continua sendo sujeito ativo, ok? E o feto ou o embrião, o sujeito passivo. Ah, professor, mas e se a mãe, por exemplo, sofrer lesões em decorrência da conduta abortiva? Ela vai ser sujeito passivo do 126, não do 124. Perfeito? Então, em relação ao 124, sujeito ativo, a mãe, sujeito passivo, o feto ou o embrião. Professor, peraí. Cabe concurso de pessoas no crime de autoaborto ou aborto consentido? Essa é uma questão bastante interessante. Porque se eu falei para vocês que haveria aqui uma exceção à teoria monista, ou seja, que aquelas pessoas que concorreram quando a mãe consentiu, realizando a conduta, vão responder pelo 126, teria a possibilidade aí da gente ter um concurso de pessoas no 124? E aí eu respondo para vocês tranquilamente que sim. Eu respondo para vocês tranquilamente que sim. Só que, cuidado com uma coisa. O crime de autoaborto, bem como o crime de aborto consentido, primeira parte e segunda parte do 124, eles se tratam de crimes próprios e crimes de mão própria.
Por quê? Porque autoaborto, praticar a gestante aborto em si, provocar ela, só ela pode provocar. Ah, mas se outra pessoa ajudar? Se outra pessoa ajudar, não vai praticar autoaborto, vai praticar o 126. Ah, entendi. Beleza. Na parte do aborto consentido, só a mãe pode consentir. Alguém pode consentir por ela? Não. Só a mãe pode consentir. Se a mãe consentir com o aborto, ela responde como autora do aborto consentido, 124. E o outro que praticou? 126. Professor, então como é que vai funcionar o concurso de pessoas? Aqui é totalmente permitido, totalmente admitida o concurso de pessoas na modalidade de participação. Embora não haja possibilidade de coautoria, se admite a participação. Por exemplo, em relação ao autoaborto, o sujeito que fornece os meios materiais para que a mãe realize o autoaborto em si, ele foi partícipe do crime de autoaborto. Quando, em relação ao consentimento, alguém induz ou instiga a mãe a consentir, houve aqui uma participação em relação ao crime de aborto consentido. Então percebam, você pode, tanto no plano moral quanto no plano material, participar do crime do 124, seja na modalidade de autoaborto ou seja na modalidade de aborto consentido. O namorado que vai lá e dá dinheiro para ela ir a uma clínica de aborto, ele praticou aqui um auxílio material à realização do aborto. A amiga que vai lá e dá a ideia para não faz isso com a sua vida não, você vai estragar a sua vida se você ficar grávida agora, aborta sim. Ela induziu ou instigou a mãe a abortar. Ela vai responder como partícipe do aborto consentido ou do autoaborto. Por isso, gente, é muito interessante uma questão, até no plano prático, tá? Principalmente para quem estuda para carreiras policiais ou para delegado de polícia, ou mesmo, por exemplo, em outras carreiras em que você precise, por exemplo, analisar provas produzidas, enfim. A seguinte questão: no crime de aborto, é muito importante você, por exemplo, fazer apreensão de telefones, apreensão de documentos, cartas, enfim. Por quê? Porque normalmente você consegue verificar a partir daí se houve participação, se houve coautoria. Se houve participação, na verdade, concurso de pessoas na modalidade de participação em relação ao crime de aborto. Você vai pegar lá uma mensagem de WhatsApp da amiga falando: amiga, não faz isso não, vai estragar sua vida, vai lá e realiza o aborto. Perceberam? Então são questões assim no plano prático, por exemplo, se você for fazer uma questão discursiva, que determine lá quais são as medidas que devam ser tomadas no plano prático, enfim. Você precisa sempre se lembrar disso, que consequências jurídico-penais, elas só vão ocorrer no plano prático se houverem elementos que determinem essas consequências. Então, se você precisa determinar diligência, se você precisa determinar produção de provas, enfim, tudo isso vai importar, ok? Assim como lá no caso da participação em suicídio. Quando a gente falou sobre participação em suicídio, é uma questão interessante até da gente levantar. O sujeito se suicidou. Ah, é fato atípico, arquiva o procedimento, pode extinguir porque foi um suicídio. Tá, mas você sabe se alguém mandou uma mensagem para ele no dia anterior sugerindo que ele se suicidasse? É necessário, então, uma apuração, ainda que superficial, para verificação se houve ou não a participação de alguém nesses crimes, tá? Então, como se admite, tá? Essa participação, ela tem que ser analisada dessa forma. Então, a gente está diante aqui de um crime que admite a coautoria, admite, na verdade, a participação, tá? Em relação ao autoaborto. E aí a gente começa aqui agora a conversar sobre algumas questões bem interessantes envolvendo o aborto. Primeira questão interessante envolvendo o autoaborto diz respeito à quantidade de crimes praticados quando, por exemplo, a mãe está grávida de gêmeos, tá? Imagina o seguinte: uma mãe está grávida de gêmeos, são 2 ou 3. Quantos crimes ela pratica se ela, ciente de que estava grávida de mais de um feto, pratica o aborto? O que a doutrina traz pra gente? Tendo ciência da pluralidade de fetos,
A mãe vai responder por tantos crimes quantos forem a quantidade de fetos eliminados, de vidas humanas intrauterinas eliminadas. Por que tendo conhecimento? Porque a gente precisa atentar ao princípio da culpabilidade, à questão da responsabilidade penal subjetiva. O direito penal ele não tolera a responsabilidade penal objetiva. Então, se a mãe sequer sabia ou tinha previsibilidade de que era mais de um, né, ela não pode responder por 2 abortos. Agora, se ela tem conhecimento de uma gestação plurima, ela pode responder sim aí por mais de um crime, ok? Muito bem. Outra questão interessante envolvendo o autoaborto diz respeito à gestante que tenta suicídio. A gestante, sabendo estar gestante, tenta suicídio. Suicídio é crime? Não, o princípio da alteridade. Só que essa mãe, quando ela tenta o suicídio, ela sobrevive, mas a vida humana intrauterina é eliminada ao aborto. E aí? Por qual crime ela responde? Ou será que ela responde por algum crime? Mais uma vez, a gente tem uma questão aqui divergente na doutrina. A gente vai ter uma primeira posição que vai dizer o seguinte pra gente. Quando a mãe, ciente da gestação, tenta suicídio, eliminando a vida humana intrauterina, mas sobrevivendo, essa mãe deve responder por aborto. Por quê? Porque houve dolo eventual em relação à eliminação da vida humana intrauterina. Se ela tenta o suicídio sabendo estar grávida, ela assume o risco de eliminar aquela vida humana intrauterina, caso venha sobreviver, obviamente. Aí surge a segunda corrente que vai dizer justamente isso. Quando a gente trabalhou aqui do caso ela venha a sobreviver. Por quê? A segunda corrente diz pra gente o seguinte, olha só. Quando alguém tenta suicídio, a intenção dela é de morrer. A intenção dela é de se suicidar, de não sobreviver. Tudo bem. Se essa mãe está grávida, ela sequer pensa, sequer passa na cabeça dela a possibilidade de vir a sobreviver e perder o filho, já que a perda desse filho, no caso de sua morte, seria uma consequência lógica, uma consequência natural da sua própria morte. E aí o que essa segunda corrente fala? Pelo princípio da alteridade, ela não responderia pelo aborto, já que ela tentou contra a própria vida e a morte daquele feto, a eliminação da vida humana intrauterina, seria uma consequência lógica da sua morte. Então, pelo princípio da alteridade, já que ela tentou contra a sua própria vida e que a morte desse feto seria uma consequência lógica, ela não responderia por esse aborto. Professor, temos uma posição dominante nesse caso? Eu vejo muito na doutrina a adoção da primeira posição. Tá? A gente vai ter, principalmente nos autores mais nos contemporâneos, trazendo aí trazendo essa posição em relação ao dolo eventual, de que a mãe assumiria o risco. Em que pese eu entenda que seja mais técnica a segunda corrente, tá? A segunda posição. Numa prova discursiva, por favor, abordem os dois. Tá? E numa prova objetiva? Numa prova objetiva, isso quase não tem sido cobrado. Mas se viesse de uma forma genérica, eu iria com a aplicação do dolo eventual, que é o que tem mais sido discutido em relação à doutrina hoje contemporânea. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, essa questão é uma questão que a gente precisava enfrentar. E tem uma outra questão em relação ao autoaborto com participação de terceiro, que é interessante, que diz respeito à aplicação ou não do artigo 127. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, se a mãe sofre, por exemplo, uma lesão corporal em decorrência do aborto, há alguma consequência em relação a isso? E aí eu disse para vocês que sim, quando praticado por terceiro. Muito bem, mas e se for praticado pela própria mãe? E aí? Preste atenção.
O artigo 127, ele fala o seguinte pra gente. As penas cominadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se por qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Prestem atenção aqui, a gente vai conversar melhor sobre o 127 mais à frente, mas eu já digo uma coisa para vocês. O 127 ele fala o seguinte, as penas cominadas nos 2 artigos anteriores. 127, 2 artigos anteriores são 126 e 125. Ou seja, aborto praticado por terceiro. Ah, professor, mas isso é lógico. 124 não vai ter uma causa de aumento quando sobrevier uma lesão à gestante, porque é autoaborto. Tá, mas e o partícipe? Essa é a questão. O partícipe, aquele sujeito que colaborou no autoaborto, ou colaborou no aborto consentido, ele responde pelo quê? Se houver, por exemplo, uma lesão grave ou se houver a morte dessa gestante. Perceberam? Essa é uma questão interessante. Por quê? Porque eu não posso aplicar essa majorante, não posso aplicar a majorante, já que essa majorante diz respeito tão somente às figuras do 125 e 126. Ah, professor, mas então ele não vai responder por nada? Sim. O que a doutrina aponta pra gente nesse caso? Aponta o seguinte. Se for previsível o resultado, o partícipe ele responde em concurso com o 124 na forma enquanto partícipe e homicídio culposo ou lesão corporal culposa no caso da ocorrência da lesão corporal em concurso, tá? A gente teria aí então em concurso formal a imputação do crime do 124 como partícipe e do resultado homicídio culposo ou do homicídio ou da lesão corporal, quando previsível aquele resultado. Muito cuidado com isso. Tem que ter a previsibilidade do resultado, obviamente. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. Agora a gente vai começar a conversar sobre um próximo ponto envolvendo o crime de aborto. Qual a questão que a gente precisa trazer aqui? Em relação ao aborto de uma forma genérica, né, existem algumas questões que já foram discutidas no STF e a gente precisa abordar aqui. Primeira questão é a seguinte: a questão da interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Tá? Interrupção da gravidez de feto anencéfalo, segundo o STF, tá? E isso é um julgamento do STF em uma ADPF, que foi a ADPF 54, lá em 2012, ou seja, julgado pelo plenário, se reconheceu como atípica a conduta de interromper gravidez de feto anencéfalo. Primeiro ponto. O que seria o feto anencéfalo? O feto anencéfalo é aquele cuja formação do tronco encefálico não é completa por não formação da calota craniana. Então, esse feto anencéfalo, ele é um feto totalmente inviável fora do útero. Ainda que a doutrina, a literatura médica indiquem a possibilidade e a ocorrência de algum tempo, né, de sobrevivência, mas é ausência de viabilidade de desenvolvimento. Então, o que se diz aqui em relação ao feto anencéfalo e o que o STF decidiu nessa DPF 54? Ele entendeu o seguinte: a interrupção da gravidez de feto anencéfalo é uma conduta atípica. Por quê? Porque eu não estou indo contra a vida humana intrauterina, já que aquela vida humana intrauterina é uma vida que fora do útero sequer terá desenvolvimento, não terá qualquer viabilidade. Cuidado com isso pelo seguinte: a questão da viabilidade da gravidez, ela não deve ser considerada para fins de aplicação ou não do crime de aborto. Como assim, professor? Preste atenção. Imagine que a mãe está grávida
e ela, sei lá, descobre algum tipo de patologia que inviabilizaria lá na frente esse feto, o desenvolvimento dele. Nesse caso, se admitiria? Não, não é isso. A questão não é essa. A questão toda é, tendo-se certeza, que é o caso do anencéfalo, de que aquela vida intrauterina, ela não tem capacidade de se desenvolver fora do útero, haveria atipicidade da conduta, justamente porque eu não teria aí eliminação de vida humana. Essa foi a interpretação do STF. Então, muito cuidado com isso, porque já vi caindo muito em prova, trocando a natureza jurídica do instituto. Dizendo, por exemplo, em relação à interrupção da gravidez do feto anencéfalo, o STF entende que não há crime, considerando ser direito da gestante e por isso estaria excluída a ilicitude por exercício regular do direito. Ou estado de necessidade, afastando a ilicitude. E aí cuidado com isso, por quê? Porque não. O STF ele decidiu que a conduta ela é atípica, ele foi pela atipicidade da conduta, ok? Em relação ao feto anencéfalo. Uma questão interessante, inclusive, que surge em relação ao feto anencéfalo, diz respeito ao infanticídio, que a gente já conversou lá atrás. Por quê? Prestem atenção, uma questão que eu não cheguei a abordar lá no infanticídio, mas agora tratando do feto anencéfalo, é importante eu trazer isso para vocês. Olha só, imagine que uma mãe gestante de um feto anencéfalo não interrompeu a gravidez. Iniciado o parto desse feto anencéfalo, essa mãe vem e mata esse feto anencéfalo. Influenciada pelo estado puerperal durante o parto, ela mata esse feto anencéfalo. E aí? Ela responde pelo quê? Não responderia por nada. Haveria aqui uma conduta atípica. Por quê? Porque você, pegando a interpretação do STF na DPF 54, você entende que o feto anencéfalo ele não é objeto material dos crimes contra a vida. Então, esse feto anencéfalo, se enquanto ainda intrauterino não era objeto de aborto, quando extrauterino não pode ser objeto, seja de homicídio ou de infanticídio. Essa é a posição que tem sido trazida pela doutrina quando, interpretando a DPF 54, estende essa interpretação para outros crimes. É uma questão muito interessante para ser cobrada em prova, tá? A questão do infanticídio e a DPF 54, porque a gente só vê, né, sendo cobrada essa questão diretamente em relação ao aborto, mas também pode ser trazida para a questão do infanticídio. Então, a gente tem aqui essa questão da interrupção da gravidez como sendo uma conduta atípica. Muito bem. Outra questão interessante, e essa é a questão que eu queria falar para vocês sobre uma questão que caiu na prova para delegado de polícia do Rio de Janeiro em 2022, que diz respeito à interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação. Quando a gente conversa sobre a anencefalia, um dos fundamentos que se traz é o seguinte: a Lei 9434, ela diz que a morte se dá com a cessação da atividade cerebral. Então, a inexistência de vida vai se dar com a cessação da atividade cerebral. Perfeito. Se o fim da vida se dá com a cessação da atividade cerebral, o que se entendeu lá na anencefalia foi o seguinte: se não há capacidade de iniciar essa atividade cerebral, eu não posso falar em existência de vida. Essa foi a saída lá da DPF 54. Cuidado com um detalhe. Por quê? Na anencefalia, essa atividade cerebral ela não vai se desenvolver. É certo, ela não vai se desenvolver. E por isso, conjugando lá a Lei 9434 com o crime de aborto, a gente chega a essa conclusão de que não haveria essa vida. O problema é o seguinte: o STF, de forma isolada, tá,
em uma de suas turmas, ministro Barroso como relator em um HC, ele entendeu o seguinte e foi acompanhado, tá? Foi acompanhado. Todo mundo falou assim, o ministro Barroso entendeu, ele não entendeu sozinho porque ele foi acompanhado e houve essa decisão da turma, mas foi uma decisão de turma em um julgamento de HC, com relatoria do ministro Barroso, Roberto Barroso. Vamos lá. Interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação. Por que se discutiu isso? Se discutiu o seguinte. Ora, se o anencéfalo, ele pode ter a sua vida interrompida, sendo considerado atípico o fato, justamente por conta, né, da interpretação da 9434, alguns começaram a levantar a seguinte teoria. Olha só, a formação do tronco encefálico, ela só ocorre após o primeiro trimestre de gestação. O que quer dizer o seguinte, no primeiro trimestre da gestação ainda não temos formação de tronco encefálico. Não temos atividade cerebral. E aí se impetrou um HC e o STF decidiu na turma, com relatoria do Barroso, o seguinte, olha, eu não posso, em virtude, né, do princípio da dignidade da pessoa humana, entre outros princípios, da razoabilidade também foi chamado, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade também, criminalizar uma mãe que tenha realizado um aborto quando ela tenha praticado esse aborto contra um feto que ainda não tenha formado a sua atividade cerebral. Então, no primeiro trimestre da gestação, de forma isolada, se entendeu isso, que haveria possibilidade de interrupção da gravidez por ausência de formação do tronco encefálico. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte, gente. Não se pode dar o mesmo tratamento que foi dado lá na anencefalia. Por que não se pode dar o mesmo tratamento que foi dado na anencefalia? Porque na anencefalia é certo que não haverá desenvolvimento da atividade cerebral. Então é certo que não haverá vida conforme a aplicação da 9434. Aqui, no primeiro trimestre, eu estou dizendo que ainda não se desenvolveu, mas que está em desenvolvimento e que vai ser desenvolvida essa atividade cerebral. Então, na verdade, eu estou interrompendo quando ainda não estava desenvolvida, mas, em tese, seria uma atividade desenvolvida nos próximos meses ou nos próximos dias, inclusive dependendo do momento que tenha sido realizado. Qual é o problema disso? O problema é que teve essa decisão, mas essa decisão foi uma decisão isolada. Professor, isso não vai cair em prova objetiva, então. Se você fez, ou pelo menos pegou para dar uma olhada, a prova de delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro de 2022, você viu que isso não é uma verdade. Dizer que não vai ser cobrada uma questão em prova objetiva de um tema que seja ainda divergente, decidido apenas em um HC de uma turma. Por quê? Porque na redação do comando da questão, se perguntava o seguinte, é correto afirmar que o ministro do STF, em seu relatório, decidiu pela atipicidade da conduta da mãe que realiza interrupção de gravidez no primeiro trimestre da gestação, tendo em vista que... Tá correta a alternativa? Tá correta. Por quê? Porque houve sim um ministro do STF que, em sua relatoria, decidiu dessa forma. Percebeu? Presta atenção, gente. Ele não falou, o STF entende. Eu vou recorrer, eu vou pedir para anular a questão. Não, você não vai anular a questão, porque ele não falou o STF. Ele falou que houve decisão no sentido de que um ministro do STF, em sua relatoria, fundamentou nesse sentido. E houve. Ele quer saber se você está por dentro, se você conhece essas discussões. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui nessa conversa sobre o aborto consentido e o autoaborto. A gente termina esse bloco e a gente retorna no próximo bloco
conversando sobre o aborto praticado por terceiros. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.